E outros, além de seguirem somente suas intuições, realmente não conhecem as coisas. Dizem coisas sobre esse assunto sem conhecer. Muitos espantalhos são feitos e apontados aí por essas pessoas. Por exemplo, quando se trata de calvinismo, arminianismo, tem gente aí falando que os calvinistas creem que o eleito será salvo mesmo que ele não creia em Cristo. Nunca ninguém, nunca ninguém disse isso. Isso não existe. Porque existe na cadeia da eleição, de acordo com Romanos 8, existe uma sequência que Deus segue, por assim dizer, que Deus segue não, que Deus estabeleceu para a salvação. Ele fala: os que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Uhum. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então, esse é o ensino calvinista em harmonia com o apóstolo Paulo em Romanos 8, dizendo: olha, todo eleito, todo eleito será um dia chamado, Uhum. e ao ser chamado, crerá e será justificado. E sendo justificado, então sim será glorificado. Não existe um eleito que não é chamado, que não crê e já nasce salvo. Isso não Não existe. existe. Mas os arminianos, falsos arminianos, né? Não todos, os arminianos são crentes mesmo, a maioria são crentes mesmo. Mas o arminiano que é inimigo da verdade, né? O arminiano que odeia qualquer verdade bíblica que não entende. Ele se define como arminiano, mas ele não é. Ele é somente um opositor da verdade. Um opositor cheio, um hater que odeia tudo que ele não entende, ele odeia. Ele odeia o que não entende e distorce o que ele não entende. Então ele é um hater, não é um arminiano. Uhum. Essas pessoas, elas levantam essas calúnias, essas mentiras, porque não conhecem, ouvem falar, vê aí na internet bobagens e falam. Fala que calvinistas não evangelizam e não oram, porque não precisa evangelizar, não precisa orar, porque está tudo determinado. Mentira, é mentira deslavada. Eu prego o evangelho em todos os lugares por onde eu vou. Uhum. Eu sou um calvinista relativamente conhecido e um representante relativamente conhecido. Não sou Sim. famosíssimo, não sou conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, nada disso. Eu sei dos limites do meu alcance, mas eu sou um representante do calvinismo e eu prego o evangelho. Todas as vezes que eu apareço em público, eu anuncio a verdade em Jesus, eu prego o evangelho para quem quiser ouvir. Todos os meus sermões eu prego o evangelho. E todos os calvinistas que eu conheço são assim, todos eles. E oramos pela conversão das pessoas e tudo mais, porque nós harmonizamos essas coisas na Bíblia. A Bíblia manda pregar o evangelho para que os eleitos sejam alcançados. Capítulo 10 de Romanos, né, pastor? Como invocarão se Exatamente. não há quem pregue, Exato. né? É importante notar que aquele que escreveu Romanos 9, falando sobre a predestinação, a eleição, aquele que escreveu Romanos 9, também escreveu Romanos 10. Uhum. Então, os calvinistas não chegam em Romanos só até o capítulo 9, eles prosseguem, eles vão até o capítulo 10, capítulo Uhum. 11, capítulo 12. Isso é o calvinismo autêntico, eles harmonizam, falam: não, existe sim a eleição no capítulo 9. Mas o capítulo 10 fala para pregar, então vamos ficar com qual parte? Com as duas As partes. duas. E assim nós fazemos, assim nós agimos, mas existem calúnias, até com base na ignorância, atacando isso tudo e tentando destruir tudo isso, falando mal, dizendo que é seita e tudo mais. Assim, acusações, calúnias diabólicas mesmo, contra uma doutrina que é santa. As propostas doutrinárias chamadas hoje de calvinismo são simplesmente a exposição da exegese dos textos do Novo Testamento, somente isso. Nós ensinamos isso. Nós ensinamos o quê? Ensinamos a eleição, porque o texto fala sobre isso. O Novo Testamento fala sobre isso. Nós ensinamos a predestinação, porque o texto fala sobre isso. Não temos como fugir. Nós ensinamos os decretos de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. É um tema bíblico, não há como fugir disso. Nós ensinamos o evangelismo e a necessidade de evangelizar, porque a Bíblia ordena isso, não temos como escapar. Ensinamos a oração pela salvação das pessoas, porque a Bíblia ordena isso e temos que fazer isso. Então é isso que nós ensinamos. Mas existem os caluniadores e os ignorantes que dizem coisas que nós nunca dissemos, afirmam coisas que nós nunca falamos. E com isso, então, confundem os fracos, confundem aqueles que não conhecem a verdade. Então, acredito que a razão disso tudo, da não compreensão disso, decorre dessas coisas.
um preconceito contra qualquer pessoa que fale sobre os decretos de Deus, os santos, sábios, justos decretos de Deus, uma insurgência gratuita contra esse tema. As pessoas resistem a isso já de pronto, já associam com calvinismo e já dizem que calvinismo é do diabo e coisas assim horríveis, blasfêmias pesadas, porque o calvinismo, mais uma vez, o calvinismo é um conjunto santo de doutrinas sagradas, intocáveis e bíblicas. Quem se insurge contra as doutrinas calvinistas se insurge contra a própria palavra de Deus e vai prestar contas disso um dia, com certeza absoluta vai prestar contas, porque mede a verdade a partir de seus padrões humanos. E vai prestar contas por isso, por essa falta de fé, por essa falta de humildade, por essa falta de sujeição àquilo que a Bíblia diz, por esse amor ao juízo próprio, por esse apego, por esse respeito à capacidade própria de julgamento, por esse desejo de valorizar as suas percepções pessoais, a sua capacidade de julgar aquilo que Deus disse. Essas pessoas serão julgadas e responderão diante de Deus por essa atitude, sem dúvida nenhuma, porque estão tocando em coisas sagradas e estão cuspindo em coisas sagradas e responderão por isso diante de um juiz severo por causa da sua maldade, por desviarem outras pessoas da verdade.